Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje, no Pampa Debates, é dia dos piratináveis. E mais um vem diante das câmeras da TV Pampa. Meu amigo de tantos caminhos e tantas jornadas ao longo das campanhas eleitorais, aí, o Júlio Flores, candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo PSTU, com o Rio Grande precisa de uma rebelião. E é isto que nós vamos falar aqui, desta rebelião que, no seu entender, no entender do PSTU, o Rio Grande precisa. Mas prazer tê-lo aqui. O prazer é nosso, uma satisfação estar contigo aqui, né, e poder conversar a respeito do nosso programa, do chamado à rebelião, né, que a companheira Ana Clélia e eu, que é a nossa candidata a vice, estamos defendendo, chamando, assim como o partido e os demais candidatos, né, o nosso candidato ao Senado, João Augusto, a companheira Marli Schauli, que também é candidata ao Senado, né, e os nossos deputados, né. Estamos aí fazendo um chamado a essa rebelião, porque nós entendemos, porque as pessoas nos perguntam do que se trata efetivamente a rebelião. Para nós, a rebelião é não aceitar as injustiças, né? A humilhação que os trabalhadores sofrem, o desemprego, a miséria, a fome, né? Nós não podemos aceitar isso, porque é uma das mazelas mais graves do capitalismo, o desemprego, né? E, obviamente, também não podemos aceitar, né, o machismo, né, a homofobia, não podemos aceitar, né, a discriminação dos negros, o racismo, né? E precisamos chamar uma rebelião contra tudo que está aí, né? Porque isso tudo é produto do sistema capitalista, né? Os preconceitos, né? E particularmente a exploração, né? Eu acho que essa é uma... Até porque durante anos, né, nós estamos sendo governados aí pelas classes dominantes, pelos capitalistas, pelos banqueiros, industriais, latifundiários, grandes comerciantes, né? Enfim, uma série de poderosos aí que acumulam capital às nossas custas, né? Às custas do trabalho alheio, né? Porque são os trabalhadores que produzem em todos os ramos da produção, da distribuição, enfim, no campo e na cidade, e eles acumulam o capital, aquilo que nós produzimos, sendo que não tocam muitas vezes um dedo para apertar um parafuso, etc. e tal. Eles estão muitas vezes viajando por aí, nas Bahamas, né? Na Europa, na Ásia, nos paraísos, né, naturais que existem no nosso planeta, né, à custa do nosso dinheiro. Mas quem trabalha mesmo, quem produz a riqueza do país e do mundo, né, são os trabalhadores. Bom, obviamente que nós que vivemos a Guerra Fria, e eu fui jovem nessa época, no exato momento que ela estava ocorrendo, que era a briga do americano contra o russo, né, que traduziam, assim, em linhas gerais, o que estava acontecendo, tentando ocupar espaço no mapa mundi, né, para suas ideologias, né, nesta guerra do capitalismo versus socialismo. Mas nesta luta, claro que se reflete nos dias de hoje, porque as pessoas falam que não tem direita e esquerda continua, está aí e continua sendo, vamos dizer assim, a definição melhor que a gente tem para as ideologias. Eu não vejo outro tipo, né, de definição. Mas nesta luta do capitalismo com o socialismo, nós estamos no Estado americano, né, onde parece que a democracia vige com bastante contundência. Tivemos fracassos capitalistas também em outros lugares do mundo, como acontece também com o comunismo, né? E talvez fosse a vertente mais forte do próprio socialismo. Mas quando se fala nisso, as pessoas esquecem que o Estado chinês, né, a China é um país
comunista, de Estado comunista e mercado capitalista. Como é que o senhor enxerga que o país de maior sucesso nesta herança, vamos dizer assim, do socialismo comunista, ele vem através de um mercado capitalista? Na verdade, nós opinamos que não há socialismo na China, né? Houve um processo de restauração do capitalismo, assim como na Rússia, assim como em Cuba. Não, a Rússia sim, né? Mas sim, China... Não, mas a China também, né? Do que se trata, sabemos que houve um processo de restauração, em que as empresas, né, retomaram e muitos estão a serviço da acumulação de capital, né? Então, é um processo, mas que já está em curso, né? Com a sociedade do Estado, né? Claro. Sim, o Estado, na verdade, está transformando aqueles governantes em gerentes de empresas, proprietários de empresas. Esse é um processo real, né? Tanto é que, por exemplo, há uma grande exploração dos trabalhadores chineses na medida em que eles trabalham num regime de camas quentes, né? Em que tem 3 turnos de trabalho e eles trabalham na própria fábrica e recebem um salário miserável, né? Então, eles dormem na própria fábrica. Exatamente. Dormem na própria fábrica. É um regime de exploração terrível. Inclusive, isso que barateia essa exploração, barateia os produtos made in China, que são aqueles produtos produzidos, são um regime de semi-escravidão, na verdade. Essa é a verdade. Então, lamentavelmente, houve um processo no mundo inteiro, né? Em todos os países um processo de restauração do capitalismo que nós achamos equivocado, mas nós não tínhamos e não temos nenhum acordo com os regimes totalitários que foram implantados nesses países, né? O nosso socialismo é o socialismo da democracia operária, dos trabalhadores efetivamente mandarem... Onde está esse exemplo? Não existe hoje, infelizmente não existe, né? Tem que encarar a realidade como tal. Ele só não é utópico, ele não é só... Ele não só é utópico na visão do PSTU, que ainda sonha com isso. Não é só na visão do PSTU. Acho que há milhões de trabalhadores no mundo que se posicionam pelo socialismo, né? Mas o que eu digo é que o processo histórico é dinâmico, né? Às vezes as coisas avançam no sentido da melhoria das condições, e foi isso que aconteceu, né, no início do século XX, né, com a tomada do poder pelos trabalhadores na Rússia particularmente, né? E nos primeiros anos dessa revolução, de 17 a 21, houve um regime ultrademocrático em que os operários mandavam no país, né? Infelizmente, por uma série de circunstâncias históricas e tal, houve um retrocesso em que o stalinismo acumulou, né, e de fato fez uma contra-revolução na Rússia, né, e que culminou hoje com a restauração do capitalismo lá. E que derrubou a causa operária da época, né? Os soviéticos. Os soviéticos, né? Os conselhos operários e populares. Então, se houve esse retrocesso, nós estamos em uma etapa histórica em que nós podemos, daqui a pouco, né, por conta da própria crise do capitalismo, né, que não traz nenhum benefício para a humanidade, né? Todo o desenvolvimento das forças de produção, né, vai a serviço da acumulação de capital. O capitalismo não está a favor do meio ambiente. O capitalismo só gera desemprego, só gera fome, só gera miséria e degradação social, né? O que a situação hoje? Que nós temos 77 milhões de desempregados no Brasil, né? No Rio Grande do Sul são 2 milhões, então, quer dizer, entre aqueles... Esses 13 milhões que o governo divulga... Isso é ficção, porque são aqueles que ainda procuram emprego... Nós temos 1/3 de brasileiros desempregados. E se considerar os economicamente ativos, isto representa 50%. Sim. Então, olha só, a análise que a gente faz é que uma parte desses, né, de 77 milhões, ainda procuram emprego, mas tem os outros que já desistiram de procurar, né? E os jovens que estão entrando hoje no mercado de trabalho, que também estão à procura, né, ou ainda não procuraram, né? E mais, a economia informal. Tem muita gente que não tem direito nenhum, que está desempregada,
né? E nós temos aí milhões de pessoas que não têm onde morar, que vivem em favelas, né? Os bairros populares com esgoto a céu aberto. Isso aí é triunfo do capitalismo? Pelo contrário, isso é um absurdo para a humanidade, né? E desse ponto de vista, o capitalismo esgotou as suas possibilidades enquanto resolver os problemas da humanidade. Por isso está posto de novo na ordem do dia a luta pelo socialismo, sim. Nós temos uma crença nisso que não é só uma crença apaixonada porque a gente gosta, mas porque nós começam a surgir. Mas porque nós, só para completar a ideia, porque nós, né, temos uma análise científica da sociedade. A gente estuda história, a gente vê os processos dinâmicos, né, e está posta a possibilidade de os trabalhadores se rebelarem, porque a rebelião dos trabalhadores contra todas essas injustiças e mazelas do próprio capitalismo, da exploração, né, porque não se pode pensar um regime que deu certo, né, nessas condições. Um regime social, né, que dê certo é aquele que acaba com o desemprego, que acaba com a fome, que acaba com a miséria, né, que todos têm condições iguais de existência, né, que não é preciso correr atrás de um emprego, que tenha educação de qualidade, que tenha, enfim, uma saúde de qualidade, que não tenha filas aguardando, né, as pessoas aguardando, que não tenha gente nos corredores dos hospitais sem um atendimento, né, esperando por um leito. Não, isso é o capitalismo hoje. Os defensores do capitalismo dizem, não, o capitalismo deu certo. Deu certo para quem, cara pálida? Deu certo para os grandes empresários, para os banqueiros, para os industriais. É uma questão de modelo, porque se entende que a democracia capitalista americana é que mais deu certo, ou o capitalismo democrático americano deu certo. Não, na verdade não é. Mas eu quero trazer para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, porque, obviamente, as vertentes do capitalismo ela não é única, elas são várias vertentes, como do socialismo também. E aí eu quero chegar, o senhor considerava o Jango, seu conterrâneo, o senhor Edson Borges, o Brizola, de Carazinho, para pegar dois gaúchos, o Getúlio, que era um oligarca que botou um pé na faixa trabalhadora através da criação do PTB. Né? Então, o senhor considera estas lideranças, essas personalidades históricas como socialistas ou aproveitadores? Porque o Jango também era um oligarca, era um fazendeiro. Sim. Como é que o senhor considera esses? Não, nós consideramos que o PTB era um partido das classes dominantes, do latifúndio. O lá de trás. Não, o de trás e o atual. O PDT também. Né? Inclusive, eu relato brevemente uma história, o meu avô e a minha avó trabalharam nas fazendas do Jango e do Getúlio, né? Eram empregados, né? Então, a minha linhagem de São Borja é do proletariado, sim, é dos de baixo, né? Não os de cima, né? Óbvio que o PTB teve apoio por um largo tempo de parte dos trabalhadores, porque eram populistas, né? Sim. E, na verdade, eram setores das classes dominantes, latifundiários, né? Que, digamos assim, acaudilharam, enganaram os trabalhadores, né? De que aquele era o projeto para as mudanças necessárias. É uma vertente do setor capitalista. A gente fala tanto em revolução, né? A Revolução Farroupilha foi uma rebelião dos produtores rurais, dos oligarcas. Sim, sem dúvida. Depois, a Revolução de 30, a mesma coisa. A marcha em direção ao catete, ela foi feita com a liderança do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi instrumento. A Revolução de 30 surgiu dessas contradições, né? Das contradições entre setores do capital, né? Que, enfim, entraram em conflito naquele processo todo e conduziram a Revolução de 30, né, como uma revolução burguesa, na verdade, entre partidos e organizações, lutas entre eles, né? Então, e na verdade o que nós precisamos é de uma nova rebelião, de uma revolução, nesse caso
uma revolução socialista. O senhor acha que o PT é um partido socialista? Não, o PT já não é mais, né? E talvez há quem diga que eles nunca tenham sido efetivamente, né? Especialmente as suas cúpulas, né? Que se adaptaram fortemente ao regime burguês, né? Digamos assim. Muitos deles estão hoje contando o vil metal, né? Alguns livres e outros presos, né? Porque se envolveram no sistema capitalista. Inclusive, lamentavelmente, o Lula, né, dizia, o que é uma tragédia para a classe trabalhadora brasileira, dizia que nunca os banqueiros haviam ganhado tanto dinheiro quanto sob o governo dele, né? O que é verdadeiro, infelizmente, né? Então, de fato, o PT... Eu fui fundador do PT. Eu fui fundador do PT, né? Mas o desenvolvimento, e até um certo ponto, o PT foi progressivo para as lutas dos trabalhadores, né? Mas, infelizmente, ele se adaptou ao regime, principalmente às suas lideranças. Existem trabalhadores socialistas dentro do PT, né? Pessoas que ainda têm expectativas em que eles se transformem, mas as cúpulas petistas já não são mais, né, do nosso ponto de vista, um partido da classe trabalhadora, né? Por isso que nós fundamos em 94, né, o PSTU, né? Que foi a única, vamos dizer, a única oposição que o governo Lula e Dilma tiveram foi com o PSTU e o PSOL. Sim, é verdade. Nós tivemos, né? sim. Se pegar o PSDB, que seria oposição, não foi oposição. Não, na verdade, eles tinham grandes acordos, né, na sua política. Tanto é que a política desenvolvida pelo PT tem muito do PSDB, né, para a gente falar as coisas como são, né? Então, de fato, os aliados do PT no governo, por exemplo, Sarney, Maluf, né, Cátia Abreu, né, que é o representante do agronegócio, né? Então, de fato... Então, vamos ampliar mais, Jader Barbalho, Amazonino. Exatamente. Então, as classes dominantes estiveram nos governos petistas, né, governando juntos. E a política, por exemplo, a primeira reforma da Previdência, quem fez foi o Lula, né, que nos deixou pelo menos 7 anos... com 7 anos a mais para se aposentar. Esse foi meu caso, né? Então, e assim de milhões de trabalhadores que também tiveram suas aposentadorias adiadas, né, pela reforma da Previdência. Perfeito. E eles querem fazer outra, né, para aprofundar ainda mais. Isso já foi gestado lá no governo Dilma, estavam discutindo, agora o Temer botou em pauta. Felizmente, nós fizemos uma grande mobilização a nível nacional, que foi uma greve geral nesse país, talvez a maior greve geral que tenha acontecido. E impedimos a reforma da Previdência, pelo menos temporariamente, né? Eles conseguiram a reforma trabalhista, que é um retrocesso a um regime de semi-escravidão nas relações de trabalho, né, em que o trabalhador tem que pagar para entrar contra o seu patrão, né, em que vale aquilo que é negociado e não o legislado, né? Então, deixa, na verdade, os trabalhadores reféns do patrão. O patrão pode tudo, né? Quando no confronto, né, é como se fosse uma luta individual, quando a gente sabe que não é uma luta de classes. Nós estamos numa situação, o Rio Grande do Sul particularmente, está embretado com o poder central, em função da criação de uma lei que lá atrás nós aplaudimos, que nunca foi regulamentada, né, que é a Lei Candir, onde nós nunca tivemos retorno das exportações do Rio Grande do Sul, e não consegue se resolver isso, acaba a Justiça dando prazo para que fosse regulamentado, não foi, entrega para a CGU acaba não fazendo, volta para o Parlamento, e, enfim, o Rio Grande do Sul está com um endividamento enorme, insolúvel, né, com a folha de pagamento altamente comprometida, que aí entra na sua situação de avaliação dos trabalhadores, onde as pessoas hoje aposentadas são com infinitamente não, mas nós temos aí quase 10% acima de quem está trabalhando. Como é que resolve essas questões no governo do Estado do Rio Grande do Sul? Como é que o senhor resolveria isso? Na verdade, há todo um... Enfrentando um poder central
que, obviamente, pelo que tudo que se observa aí, quem está à frente das pesquisas, não vai ser socialista. Pois então, de fato, nós temos um projeto completo para esta área das finanças públicas, né? A começar que nós somos a favor do fim da Lei Candir, por exemplo, que consome aí 7, 8 bilhões, né, por ano, que poderiam estar nos cofres públicos do Rio Grande do Sul, mas não, né? Serviu para enriquecer meia dúzia de latifundiários, né, ligados aí ao agronegócio, né? E a nossa proposta é o fim da Lei Candir, por um lado, e por outro, uma profunda reforma agrária que exproprie o latifúndio e o agronegócio, né? E estatize esse agronegócio de tal maneira que nós tenhamos aí milhares de trabalhadores empregados, ou seja, terra para quem quer trabalhar e não tem, está vivendo à beira das estradas, né, nos acampamentos, né, com a sua família sofrendo sob intempéries, vivendo sob lona, etc. Né, é uma situação deplorável, né, que tem que ser resolvida, né, que infelizmente o PT também prometeu reforma agrária, mas não fez, não moveu uma palha, né, no sentido de fazer essa reforma agrária. Fala em... Há outros elementos importantes, né? Nós queremos, por exemplo, que o agronegócio seja estatizado, colocado na mão do Estado e estimular aqueles pequenos produtores, né, a que venham produzir coletivamente, né, que haja fazendas coletivas controladas pelos trabalhadores no processo de reforma agrária. Isso resolve uma parte do problema do desemprego, né? Estima-se que algo como 50, 60 milhões de empregos poderiam ser gerados com uma reforma agrária a nível nacional. Por outro lado, nós temos aí as isenções de impostos, que é um escândalo. É uma farra com o dinheiro público, porque empresas como GM e Gerdau, que não precisam, eles têm aí um orçamento maior do que muito país desse planeta, né, tem isenção de impostos, né? E você que está nos assistindo, nós aqui que estamos aqui debatendo, estamos trabalhando aqui, pagamos. Em tudo aquilo que a gente consome, a gente paga o ICMS, né? Então, é uma questão, né, não é só injustiça, né? É um escândalo, né? Porque são 15 bilhões que poderiam estar nos cofres públicos e que não estão, né? Nós queremos acabar com as isenções fiscais para as grandes empresas, aqueles que realmente não precisam. Quem, obviamente, precisa são os trabalhadores e os pequenos produtores. Esses sim, né, poderão ter criterioso, enfim, de um modo criterioso, né, o quanto menor, né, o empreendimento, menos paga imposto. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreendem mais. Aí estão as linguiças e salsichões de Alimentos Castro, lá de Pelotas. Uma empresa que foi inaugurada em 1960 e traz, olha, em termos de embutidos, eu duvido que o senhor vai encontrar melhor que a linguiça e salsichões da Castro. Pode encontrar na Rede Zafari. Toda a Rede Zafari tem linguiças e salsichões da Castro. O Cremers informa, a Justiça Federal manteve a nulidade da resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar que permitia a troca de informações sobre pacientes entre operadoras de plano de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários do plano de saúde. Cremers, estado de alerta pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Chile, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada um desses países. Viva o melhor do universo dos vinhos na Vinhos do Mundo. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe na loja da Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135, e na Lípio César, 203. Por telefone, todo mundo oferece o melhor investimento para o seu dinheiro. E na vida real? Bom, na vida real,
a nossa instituição financeira quer que os seus investimentos se multipliquem e que a sua região se desenvolva. É assim que as coisas funcionam. No cooperativismo, investindo aqui, todo mundo prospera e vence. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Por falar em futuro, o senhor propõe, através do dístico que norteia a sua candidatura, o Rio Grande precisa de uma rebelião, propõe a rebelião. É nesses moldes que a gente quer conversar. Porque tem candidato em nível nacional propondo o armamento da população, radicalismos dessa ordem, muito ligados à direita. A sua rebelião é ligada à esquerda. O que falta para esse povo que o senhor revela sofrido, e realmente eu acho que nós temos hoje 30% de miseráveis no Brasil, pessoas que vivem muito abaixo da linha de pobreza. O que falta para esta rebelião desta população que realmente, o senhor está dizendo, e é sofrida realmente, né? Para que eles possam mudar este futuro, transformar o futuro? O que precisa? O que precisa... É um homem, é um salvador, é uma união? Como é que se faria isso? Na verdade, o que precisa é a organização dos próprios trabalhadores, né? As pessoas que estão sofrendo essas injustiças... Mas elas estão motivadas para isso? Precisam se unir, precisam se organizar, precisam debater. Elas estão indignadas, né? Há uma indignação geral com esse regime podre que é essa chamada de república, né? Envolvidos, porque os políticos tradicionais de todos os partidos, né, estão... O senhor é contra o Estado republicano? Estão envolvidos na corrupção, envolvidos na roubalheira, tanto a ilegal quanto a legal, né? Porque tem os mecanismos legais de roubalheira, né? E aí, em geral, são essas leis que beneficiam os meia dúzia de poderosos. Protege banco, protege industrial, protege latifundiário, protege um monte de explorador aí que vivem às custas do trabalho alheio, né? E enquanto, né, os trabalhadores são penalizados com a reforma trabalhista. São pessoas que roubam, são pessoas incompetentes na gestão pública, que fazem obras onde não precisa, levam nada ou coisa nenhuma, obras inacabadas, obras desnecessárias. Eles são muito competentes para roubar, né? Isso eles fazem muito bem, inclusive é o seu mote, né? Por exemplo, as obras da Copa, tem algumas mesmo aqui em Porto Alegre, né, que sequer foram concluídas ainda, né? Não, uma foi concluída. Foi um viaduto. São inúmeras, né? O senhor é colorado ou gremista? Eu sou gremista. Então, para o senhor é o viaduto Mazembe ali. Foi o único. Tá bom, mas enfim, o que as pessoas estão indignadas e é preciso organização. Então, o que nós estamos chamando é que as pessoas façam isso, se organizem, conversem com o seu colega, com o seu amigo, né, na sua família, nos seus vizinhos, na sua escola, no trabalho, em todos os lugares, e decida não aceitar essas imposições. O senhor, aliás, o senhor é a favor do enfrentamento armado? Só para concluir a minha ideia, eu chego nesse ponto. Na verdade, nós precisamos que as pessoas tomem a iniciativa. E precisamos, né, de uma organização nacional dos trabalhadores, né, que tenha esse propósito. Porque, lamentavelmente, nós tivemos uma rebelião que a gente pode dar conta aqui. A primeira foi a greve geral, né, que nós tivemos no país. A segunda foi quando os caminhoneiros pararam de cima a baixo, né, esse parou o país. E parou o país, de fato, né? Foram 8 dias, né, de mobilização, né, que ficou o governo federal, o Temer e os seus asseclas ficaram na parede segurando o pincel. Não. Faltou uma coisa. O PT, por exemplo, que tem um prestígio enorme, né, com o Lula aí com 30 e tantos % de apoio da população, o Lula foi incapaz de chamar uma greve geral, por exemplo, né? A CUT, a CGT e outras centrais se negaram a fazer isso. Só os socialistas, nós, né, chamamos, o PSTU, a CSP com lutas, né, mas quem tinha efetivamente o poder de audiência, né, para atender o chamado, não fez. Pelo contrário,
O Lula, inclusive, desde a prisão, disse que queria a Cátia Abreu como candidata ao governo do estado do Tocantins, uma latifundiária. O que é trágico, porque nós poderíamos ter derrubado... Foi ministro da Agricultura da Dilma. Foi ministro da Dilma, exatamente. Então, nós poderíamos ter derrubado o Temer ali e resolvido o problema, né, desse ponto de vista, né, em que nós tivéssemos um obstáculo removido do caminho para as mudanças profundas que o Brasil precisa, né? Mas não. Então, nós precisamos de um partido socialista como o PSTU que chame a rebelião e que vá até as últimas consequências em relação a isso, que tenha um outro projeto que não seja de colaboração, né, com as classes dominantes, como é o PT e outros reformistas que querem fazer por baixo, por dentro do regime capitalista, né, e se subordinam, portanto, a esse processo. E nós propomos uma outra coisa. Nós propomos, por exemplo, essa rebelião para quê? Para expropriar os bancos, né? Nós queremos a estatização do sistema financeiro, nós queremos que não se pague a dívida pública, que consome 50% quase, né, do orçamento da União, e vai tudo para os banqueiros, né? E se a gente deixar os banqueiros coordenando a economia, nós nunca vamos ter, né, uma economia a serviço da maioria da população, porque eles são os parasitas, né, porque eles controlam o sistema, inclusive o processo produtivo, né, tem ingerência em todos os setores e os trabalhadores hoje, né, estão reféns, né, do sistema financeiro. Então, é preciso acabar com isso. Essa é uma medida número 1 das expropriações que nós queremos fazer no Brasil, né? E com isso, nós teremos a economia na mão de um conselho dos trabalhadores a nível nacional, né, um conselho popular, como a gente propõe, em que a gente possa eleger os representantes nas assembleias populares, lá embaixo, aqui no local de trabalho, na fábrica, né, na escola, no banco, os trabalhadores do campo e da cidade elegendo seus representantes para governarem diretamente. E aí nós entramos no tema do regime, né? Esse regime, essa democracia é uma democracia para meia dúzia de ricos. E nós o senhor não é contra o sistema republicano? Substituí-la. Não. Nós tivemos várias conquistas, né? O fato de a gente estar debatendo aqui, da gente estar discutindo a duras penas, né? Com o sangue de muitos lutadores, né? Prisões, tortura, etc. Com as mobilizações, nós conseguimos derrubar a ditadura, né, e abrir a possibilidade dos trabalhadores terem voz. Mas essa democracia tem enormes limites, porque ela é limitada, inclusive, no processo eleitoral. Nós estávamos conversando um pouco antes, e eles fazem lá, os grandes partidos, dominados pelas oligarquias, pelos grandes, né, eles fazem a legislação ao seu bel prazer. Inclusive, por isso nós temos só 6 segundos na campanha. Agora uma questão... Mas para completar, não, eu quero retomar... Tem duas questões aí que mas obviamente... sobre o é preciso que a gente entenda. Tá bom. Então, só para completar. Então, nós propomos uma democracia direta. Nós queremos que os conselhos populares, né, gradativamente, na medida do desenvolvimento da luta dos trabalhadores, venham a substituir essas instituições podres do regime, como a Assembleia Legislativa, os próprios governos, as câmaras de vereadores e o Congresso Nacional, que é um antro de ladrões, né? Um antro de bandidos. São quadrilhas que dominam, infelizmente, né, essa falsa democracia, né, que controlam o país a serviço de meia dúzia. Então, na verdade, essa é a nossa lógica, esse é o nosso regime, esse é o nosso socialismo, porque nós não vamos, no nosso regime, nós não vamos esperar 4 anos para trocar alguém que não esteja correspondendo aos interesses da maioria. Eles podem ser substituídos a qualquer momento. O senhor não respondeu a respeito de república. O senhor, vamos considerar que o senhor aceite a república, teve conquistas a república, mas o senhor é parlamentarista ou presidencialista? Não, nós queremos uma outra coisa. Não é nem presidencialista e nem parlamentarista. Nós queremos um conselho que substitua todos os poderes, o executivo, o legislativo Sim. e o judiciário, numa coisa só. Né? Cada um, claro, terá os setores e tal, mas esse Conselho Popular, Operário Popular,
É o formato tradicional socialista. Exatamente. Né? Mas preconizado. Ultrademocrático, né? Sem privilégios para ninguém. Né? Por exemplo, nós propomos que um conselheiro não ganhe mais do que um operário especializado, ou do que um professor, uma professora, né? Que ganhe o seu salário, né? Não essa exorbitância que é hoje de R$30 mil. Olha aqui, em média, entre os representantes, e que ele tenha o mandato revogável a qualquer momento. Que a sua Assembleia que o elegeu possa destituí-lo e trocar, né, se assim achar necessário. Júlio Flores. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, nós aqui, Ana Clélia e eu, seríamos parte desse processo, né? Seríamos parte do conselho. O senhor iria reinventar a estrutura governamental. Exatamente, uma equipe de trabalho dos trabalhadores. Agora, o seu discurso aí é pró-trabalhador. O trabalhador não poderia pensar algo em que ele realmente pudesse ter participação direta e efetiva na gestão. Porque, até eu estou falando isso observando as pesquisas e até resultados de eleições passadas. O senhor acha que esse povo tem uma inanição tão grande que ele não consegue ouvir o que o senhor diz e seguir atrás de Júlio Flores como condutor de rebanhos? Na verdade... Por que isso acontece? Mas nós não somos condutor de rebanhos. Não, o senhor é um líder. Não, o senhor é um líder. Nós estamos diante de um líder. Tá bom, tá bom. Mas não, na verdade, nós pensamos em construir equipes, né? Equipes de trabalho, os trabalhadores governarem. Assim é o nosso partido. Mas esse pessoal não está ouvindo? Nosso partido somos equipes. Falta tempo para convencê-los? Não, na verdade é o seguinte, é um processo histórico em que por exemplo, há uma frustração muito grande da maioria da população com o que foi o PT. Então as pessoas acham que o PT hoje é esquerda, e não é. Já não é mais. Né? O PT o que hoje? O PT é um partido que a sua cúpula, né, é, digamos assim, ligada ao capital. Muitos enriqueceram aí. Né? Então, na verdade, há um desencanto com essas ideias que nas décadas anteriores aí estimulavam os trabalhadores, né? Mas nós temos observado uma mudança importante. Né? Faz 22 anos que nós participamos dos processos eleitorais, 23 que nós existimos, né? 24, né? Que nós existimos, e cada vez mais as nossas ideias têm sensibilizado e as pessoas concordam cada vez mais conosco de que esses processos aí, aliás, faz tanto tempo assim, derrubamos a ditadura, né? Esperava-se uma mudança profunda no país, né? E eleição após eleição vem se renovando as mesmas frustrações. Derrubaram a ditadura e a primeira pessoa a ser eleita foi o Collor de Mello, eleita por via direta. Pois então. Então, há um processo em que as pessoas, muitas vezes pelos grandes meios de comunicação, pelos partidos tradicionais, são ludibriadas, né, por esses mesmos senhores que se elegem prometendo mundos e fundos, né, mas chegam lá e governam para os ricos, para meia dúzia. Diz que vai resolver o problema da saúde, diz que vai resolver o problema do emprego, diz que vai dar educação de qualidade. Aí as pessoas se iludem. Infelizmente, né? Há que haver um processo de debate, e nós estamos fazendo esse debate com toda a firmeza aqui, né? Inclusive contra essa excrescência que é o Bolsonaro, né? Um candidato a presidente que tem embutido no seu projeto um golpe militar. O Mourão acabou de dizer que vai, por exemplo, fechar o Congresso, né? E chamar os militares para governarem. Isso aí é uma política de direita inaceitável. Né? Um partido preconceituoso contra os trabalhadores, aliás, contra toda a população, né? Porque a população brasileira, metade são mulheres, né? Há negros, né? Numa grande quantidade, numa grande proporção, né? LGBTs, né? Indígenas, bom... Aí é praticamente toda a população, né? Atacam o conjunto da população,
né, com as suas propostas discriminatórias, né? Por isso, inclusive, está se preparando uma nova rebelião aqui nesse país. As mulheres vão sair às ruas e eu acho que não só as mulheres, né, mas todos os setores explorados e oprimidos vão às ruas no dia 29 contra essa excrescência que é, né, o Bolsonaro, dizendo eles não, ele não. Né? Mas também nós do PSTU... parecido, o Trump se elegeu nos Estados Unidos. É uma rebelião que nós precisamos fazer, né? Que tem que ser antes, né? Tem que ser antes do processo e mais. Só para fechar, nós achamos que ele não, mas os outros também não. Nós temos a nossa companheira Vera e o Herz, que são candidatos à presidência e vice da República, que tem um projeto da rebelião, que tem um projeto, né, do governo socialista dos trabalhadores, apoiado e construído em conselhos populares, que é totalmente o oposto, né, do partido do Bolsonaro, mas no meio do caminho tem aí o PSDB, tem o MDB, tem o PDT com o Ciro, né, e tem o PT com o Haddad, que não nos satisfaz. E tampouco como é que chama? A Marina. A Marina. Né? O projeto que serve para os trabalhadores e para o povo é o do PSTU, né? Porque esse projeto é o que, digamos assim, verdadeiramente, né, resolve os problemas da maioria da população. Contempla o trabalhador e o trabalhador sem emprego. É isso que o senhor, em linhas gerais, diz. Como? Que o seu projeto contempla o trabalhador e o trabalhador sem emprego. Claro, são todos os explorados e oprimidos, né? Porque... é o que nós precisamos, porque nenhum desses senhores, já ficou demonstrado pela história, vai defender. O PT já esteve lá, o MDB já esteve lá, o PSDB já esteve lá, né? O PDT já esteve lá em coligação, né? Então... Bom, em coligação todos estiveram. Todos eles estiveram. Então, todos eles... Eu acho que só quem não teve foi o PSTU e o... Isso, exatamente. Então, e o PSOL, acho que foram os dois que não tiveram. Isso, o nosso projeto, portanto, é uma rebelião dos de baixo para derrubar os de cima, né, e colocar os trabalhadores no poder. Porque chega de humilhação, chega de opressão, chega de exploração, né? Aqueles que produzem a riqueza do país, porque somos nós, né, é que devem governar, né? Os empresários sequer põem o pé na fábrica. Quer dizer que a sua poesia, que retrata o que o senhor pensa, é o operário em construção. É uma delas. É uma delas. Vamos ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora, em nosso meio, já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Vamos dar um espaço para o nosso telespectador. Antes, eu quero lhe fazer um convite aos telespectadores também para provar as delícias do Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, na Borges de Medeiros. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe, com antipasto, salada e muitos pratos especiais criados por ele. O Bistrô Varietá é o espaço perfeito para almoços e reuniões. Fica aberto segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30 e das 19 às 23 horas no almoço. E você pode escolher entre o buffet e o serviço à la carte, se lá for almoçar. E no jantar, você escolhe
prato que melhor lhe convier à la carte. Você ainda conta com conforto e segurança do estacionamento com manobrista por apenas R$10 por 2 horas. Bistrô Varietá, no Hotel Blue Tree Towers, na Borges Medeiros, 3120 no térreo. Aliás, antes do show do nosso André Bocelli, nós estivemos lá para deixar o carro e acompanhar com o Banco do Brasil até o Beira-Rio, um atendimento espetacular e superlotado, tanto quando saímos, quando retornamos ao Varietá Bistrô no Blue Tree Towers. Vamos dar um espaço para o telespectador. Boa noite, meu nome é Antônio Jaques. Culpar o capitalismo é uma explicação simplista. Países onde a população não cresceu de forma explosiva, eles vivem muito bem. Está dizendo o Jaques aqui. Opinião do telespectador. Vamos apanhar mais uma posição aqui. Paulo Sérgio, ser proibido é um absurdo. Paulo Sérgio, deveria ser proibido. Aí eu não entendi. É um absurdo o candidato usar 100% do seu horário político na TV para falar mal do oponente. Amilcar Rodrigues, de São Leopoldo. Eu não sei do que ele está se referindo aqui. O Paulo Sérgio, o sonho do esquerdista é um dia ser direitista. Eles começam protestando ao lado do povo, depois, na primeira oportunidade, passa para o outro lado. Amilcar Rodrigues, de São Leopoldo. Haja visto o PT, está dizendo aqui. Não é o seu caso, não, o senhor não vai? Bem capaz. Foi justamente por isso que nós saímos do PT para fundar o PSTU, por causa da adaptação do PT ao regime... Schmidt de Erechim, gostaria de saber do candidato Júlio Flores em qual país do mundo o socialismo teve sucesso. Segundo ele, nem a China nem a Rússia não são socialistas. Mas será que não é um sinal que o povo prefere o livre comércio, a possibilidade de crescer pelas suas forças e sem a dependência do Estado? Está dizendo aqui o Schmidt de Erechim. Vou comentar, então, as observações aí. Na verdade, o capitalismo, historicamente, se não há nenhum exemplo hoje, já houve, né? Como eu disse, os primeiros anos da Revolução Russa, né? E a gente sabe que todos os processos, né, de mudança profunda mesmo na sociedade, né, eles vêm de mobilizações populares. A própria Revolução Francesa, que conduziu a burguesia ao poder, os capitalistas ao poder, foi num processo revolucionário, não foi mediante eleições, né? Foi a queda da Bastilha. Teve-se que derrubar o ancien regime, né? Então, e construir uma república. Mas o capitalismo já esgotou suas possibilidades, né? Então, as pessoas têm que perceber que nós estamos no meio de um processo histórico, né? Que nem tudo que se desenvolveu parcialmente, né, pode ser descartado, né? O que nós temos de experiência é que o capitalismo só traz miséria, fome, degradação social. E nós estamos lutando por uma mudança... O regime venezuelano? O regime venezuelano é uma ditadura do capital. Um setor da burguesia venezuelana que enriqueceu às custas do petróleo, né, principalmente militares, como o caso do próprio Chávez, né? E desenvolve hoje, é um regime capitalista e que tem uma outra fração da burguesia, né, que não está de acordo. Então há uma disputa entre frações da burguesia dos capitalistas. Então, tanto é que um regime socialista não haveria a fome, né, o desabastecimento como tem lá na Venezuela. Porque quem está sendo beneficiado, né, são os grandes capitalistas. O Júlio César Dias pergunta, quem vai dar emprego na sua gestão? Os próprios trabalhadores, porque serão eles os proprietários dos meios de produção, né? No sentido que haverá um controle por parte dos próprios trabalhadores. O Conselho Operário e Popular é que vai controlar a produção, né? E os trabalhadores estarão empregados nas empresas, né, que eles mesmos vão controlar. O Antônio Costa diz aqui, o candidato quer fazer e acontecer, mas é contra os empresários que geram impostos. Como é que faz, o Antônio Costa?
Na verdade, nós queremos fazer uma profunda revolução tributária, que significa que os que não têm nada não pagam impostos, e os que têm muito pouco pagam muito pouco, e os que têm muito pagam muito imposto. Então, nós queremos fazer um processo de uma verdadeira revolução em tributos, né? Que se cobre os impostos progressivos, né? Principalmente sobre o capital, né? Sobre as fortunas, sobre todos esses milionários aí que enriquecem à custa do nosso trabalho. Paulo Sérgio, porque quanto mais o cidadão precisa de uma imprensa livre, os políticos e a justiça eleitoral colocam a mordaça. Não, a justiça eleitoral coloca em função da lei, eles têm que cumprir a lei, né? Não podendo falar de quem é quem. Espero que o novo presidente retire a mordaça da imprensa, que não combina com a democracia. Pergunte ao candidato, se a candidata à presidência da República, do PSTU, Vera Lúcia, vai fazer isto. Luiz de Canoas está perguntando. Não, na verdade, é liberdade total, né, de opinião. Essa é a nossa concepção, sempre foi, né, e será. O que nós precisamos é que haja um controle democrático por parte dos trabalhadores dos grandes meios de comunicação, né, que haja uma democracia verdadeira, em que a gente possa ter expostos nos meios de comunicação todas as opiniões existentes na sociedade. Liberdade total desse ponto de vista. O Rogério Bertoli, caso eleito, como seu projeto dará continuidade ao produto gaúcho com a revogação dos incentivos de impostos e a anulação da mini-reforma trabalhista, se com ele já estamos atrás de países como a China, Paraguai e outros menores ainda, como competir? Candidato Júlio Flores, Rogério Bertoli. Na verdade, a ideia não é competir, é colaborar com os trabalhadores de outros países, né, e ter uma convivência harmônica com os povos, com os trabalhadores, né. O que nós não aceitamos é a dominação imperialista, né, porque, de fato, no mundo inteiro, né, os Estados Unidos à frente e outros países, né, exploram e submetem os países, tipo Brasil, na América Latina, na África, né? Então, de fato, o que nós precisamos é uma independência total. Inclusive, a burguesia brasileira, né, os capitalistas brasileiros são muito covardes, né? Porque, por um lado, eles agridem os trabalhadores, fazem uma reforma trabalhista que vai para a semi-escravidão nas relações de trabalho, né? E covardes porque atacam os trabalhadores, inclusive fisicamente, colocando a polícia, né, e muitas vezes as próprias Forças Armadas contra os trabalhadores para defender os seus privilégios, né? Por isso covardes, mas também covardes porque se curvam diante dos bancos internacionais, se curvam diante do governo dos Estados Unidos e outros, né, que chegam aqui e dizem como é que o Brasil tem que agir, né? Vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Candidato Júlio Flores, tem uma infinidade de perguntas, por exemplo, muitas críticas aqui também, né? Imagina, né? Mas a gente procura levar, quem assina a gente até lê, enfim, sim, mas se não assinar eu desconsidero. A gente tem que dar voz e vez a quem tem, né, a capacidade de se identificar. Se não se identificar, não adianta. Estamos já no final do programa e nós temos aí um tempo para que o senhor se dirija à população do Rio Grande do Sul. Mas eu quero, neste caminho, lhe colocar aquele tripé, educação, saúde, segurança, se inverteu. Hoje a população está amedrontada, as pessoas fechadas em cidadelas ou condomínios ou nas suas casas, com muros enormes, com cercas, com grades, com tudo. A população está amedrontada. O senhor é daqueles que é favorável a armar a população para se defender? Como é que o senhor resolve a questão da segurança? E nessa sequência, falar um pouco do que o senhor pensa da educação e da saúde. Então, assim, eu vou começar pela questão da segurança, porque nós propomos, nossa proposta central é a desarticulação do tráfico, que é o tráfico de drogas, principalmente, as quadrilhas, né, o crime organizado, legalizando as drogas,
né? Porque isso tira, digamos, da mão deles, né, um grande negócio, né, que tem lavagem de dinheiro, inclusive esses senhores que controlam o tráfico têm laços aí com os políticos tradicionais, né, e frequentam os salões do grande capital. A gente sabe disso. Então isso colocaria na mão do Estado e trataria o problema como uma questão de saúde pública, em que o Estado tem o controle e o próprio usuário, que é dependente químico, pudesse ter acesso a uma receita e a um tratamento, né, por parte do Estado, né, para a recuperação, né, das sequelas possíveis daí. Isso tiraria da mão dessa turma aí. E nós não somos a favor de um armamento da polícia, de efetivos. Nós, sim, somos favoráveis a suprir os efetivos mediante concurso público, mas a nossa ideia não é fazer a guerra às drogas como é a política norte-americana aí, que exige do Brasil, né, e que tem levado a uma crise institucional, inclusive, o senhor legalizaria as drogas? Sim, é essa a ideia. Sim. Então, de fato, essa guerra às drogas, na verdade, é a guerra ao povo pobre, né? Porque o único setor que tem assassinatos de jovens negros, de mulheres, de LGBTs nos bairros populares, mediante isso, né? Vários inocentes estão sendo assassinados e nós não queremos mais tiroteio nos bairros populares, nós queremos que a segurança pública esteja ao serviço da maioria da população. Por isso nós precisamos de uma polícia única e desmilitarizada, controlada, em que os próprios servidores da segurança... O Alcir Bordim está dizendo aqui que o senhor é contra a Brigada Militar, a Polícia Militar? Não sou contra. Nós queremos que eles se transformem, junto com a Polícia Civil, né, numa polícia única e desmilitarizada, em que os próprios servidores possam eleger os seus chefes, os seus delegados... O senhor tem mais 2 minutos. Para ter um controle da população sobre as suas ações, porque, em geral, né, as polícias são colocadas a serviço do grande capital, para bater em trabalhador que está fazendo greve, para perseguir os movimentos sociais, né, e nós não queremos essa função para a polícia, né, e acho até que os brigadianos têm que se rebelar contra os seus chefes, se negando a obedecer esse tipo de ordem. E, para concluir, um aspecto central da nossa política é acabar com o parcelamento dos salários dos servidores, né? Nós achamos que é uma indignidade, é um crime, né? E, mais do que isso, uma crueldade que tem o propósito por parte do governo do Estado, do Sartori, né, que quer beneficiar meia dúzia de poderosos com as isenções fiscais, né? E nós queremos, para a educação, um piso nacional, né, que é preciso, que é o mínimo do mínimo, e recuperar todas as perdas, manter o plano de carreira, pegar os 4 bilhões aproximados por ano do Fundeb, que o governo desvia, né, bota no caixa único e beneficia os grandes, né? Nós queremos esse dinheiro na educação, pagando o salário para os trabalhadores. Obrigado, doutor Júlio Flores. Aí, sucesso na sua trajetória aí. O importante é ter ideal. O senhor tem seu ideal, luta por ele e nós respeitamos quem assim age, né? Que tem que ser respeitado. Então, essa sua trajetória a gente acompanha há muitos anos, o senhor nunca mudou de posição, aliás, mudou de partido porque não quis mudar de posição, né? E isso realmente merece a nossa consideração. Aniversariar num sábado o Ronaldo Nazário, o Fernando Simões Pires, meu afilhado, a Viviane Moresco, nossa colega aqui da Rede Pampa, entre tantos, né? O Roberto Pintaúde, publicitário, o Nilvo Frias, Ana Maria Meira, estou pegando assim, en passant aqui. O Temer estava de aniversário domingo, sabia? Pois é. Ah, é? O seu amigo Temer. Então, desembargadora Carmen Isabel. A Vera e o Herz vêm aqui na sexta-feira. Vão estar aí sexta-feira? Vão estar aí na Esquina Democrática. Cristiana Pinto, sexta-feira, lá na Rua da Praia com a Borges. No centro. Isso. Na rua. Cristiana... E depois temos uma confraternização com os nossos... Maravilha. Cristiana Pinto Ribeiro, Suzana Chaves Barcelo, o João Carlos Kiniginic, entre tantos.
E hoje está de aniversário o desembargador Altair de Lemos Júnior, nosso querido amigo, o Altair, o governador Germano Rigoto, nosso participante aqui do Pampa Debates, o Arno Arichushov, o Berfran Rosado, também outro político aniversário, e a Jussara, o Douglas, entre tantos aí. Ficou parabéns a todos eles. Eu vou dar o seu jeton. Onde é que está o jeton? Está aqui, ó. Participa do programa, tem jeton. Chazinhos da Sanitas. Opa, uma empresa pelotense desde 1961, que hoje é da Dimed Panvel, da Rede Panvel. Muito obrigado, candidato Júlio Flores, do PSTU Rio Grande, precisa de uma rebelião. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região e com os apresentadores locais do Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre. Está a Vera Armando. Ela está... depois do empate com o Corinthians. Está em terceiro o Internacional? Tá. Então ela está feliz com o terceiro lugar do Internacional. Obrigado, boa noite, até amanhã com mais um Papa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.